Que a paz de Jesus seja com todos vocês. Você pode dizer amém? Que ela possa encher o seu coração, a paz que excede todo entendimento possa inundar a sua vida e cumprir o pleno propósito de Deus sobre você. Amém? Eu tinha uma palavra em mente para ministrar, porém, hoje pela manhã, eu comecei a ler Filipenses capítulo 4, e comecei a ficar em looping. Eu não conseguia sair do capítulo, e eu li uma vez o capítulo, li uma segunda vez o capítulo, e fiquei em looping lendo aquele capítulo, durante vários minutos, e comecei a falar, meu Deus, comecei a absorver tanta coisa, e agora aí surgiu o desafio, como simplificar isso para a igreja, em tão pouco tempo para ministrar. Então, certamente eu não vou conseguir transmitir tudo que eu aprendi, que eu recebi, mas eu quero, nesses poucos minutos que nós temos aqui, nos próximos 30 minutos, ser o mais eficaz possível, para que Deus possa fluir no seu coração como Ele fluiu no meu. E eu peço uma licença teológica para fazer algo que não é muito recomendado na homilética, que é ler um texto todo, mas eu fiquei muito edificado. Eu quero ler antes de orar, antes de iniciar a palavra, eu quero ler esse texto todo com você hoje. Quero que você pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Quero que você, se você está perdendo o hábito da leitura, eu quero te convidar a resgatar isso, porque ler é muito importante, especialmente se você tiver com a Bíblia tradicional em papel, mas se você tem um aplicativo, pode usar, não tem nenhum problema, não é? Eu recomendo versões clássicas, talvez eu seja um pouquinho mais ultrapassado, mas se você prefere uma versão mais jovem, leia, melhor ler essa do que não ler nenhuma, tá? Eu quero ler com você Filipenses 4, que é muito conhecido por um versículo só, e eu quero hoje desmistificar isso também com vocês, e quero que você tenha atenção. Daqui a pouco eu vou explicar um panorama geral, por que essa carta surgiu, tá? Então, Filipenses 4, versículo 1 até o final do capítulo. Apóstolo Paulo falando para a igreja de Filipos, tá? Portanto, meus amados e saudosos irmãos, vou parar aqui, tenta sentir cada palavra de Paulo. Tenta sentir, porque isso é importante, esse é um exercício fundamental para você extrair tudo da Bíblia. Sente o que ele está vivendo. Paulo está vivendo a sua primeira prisão aqui. É a primeira, ele teve 3 prisões. É a primeira prisão. Ele está comovido, porque Epafrodito foi enviado de Filipos para acompanhá-lo. E ficou profundamente doente nessa missão. A igreja estava em desespero, porque a prisão de Paulo significava a morte do cristianismo na cabeça deles. Era um ícone importantíssimo. E Paulo está preso na sua primeira prisão. Ele não sabia o seu futuro. Então, acrescente essas emoções, esses medos, essas ansiedades, enquanto você lê essa carta, e sinta cada palavra do apóstolo Paulo. Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijo no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Sei passar falta, e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque, estando eu ainda em Tessalônica, não só uma vez, mas duas, mandaste suprir-me as necessidades. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor, glorificando a Deus. Quando eu leio a conclusão, esse aqui é o último capítulo de Filipenses, minha cabeça fica a mil, porque eu vejo muita coisa se conectar. E quero orar a Deus para que Deus abra nossa mente hoje, a sua mente, e que Ele te dê dom de revelação, dom de entendimento, dom de sabedoria para absorver toda a revelação que Ele tem para a sua vida. Você pode orar nesse momento? Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, pelo privilégio de nos reunirmos como igreja, em congregação, para Te adorar, para Te exaltar, para ajustar o nosso foco, para alinhar a nossa visão, para ativar o pleno propósito do Teu Evangelho, que por vezes somos tentados a perder, somos tentados a mudar o foco, somos tentados a buscar só as nossas vontades, mas há uma vontade suprema, que é a do Senhor, há um propósito supremo, acima dos nossos interesses, que é o do Senhor, e que a Tua palavra nos ajuda a alinhar e enxergar esse propósito. Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia, mais uma vez, seja intensa, e use uma pessoa como eu, pecador, miserável, para ministrar a palavra mais nobre que a terra conheceu, mais santa e poderosa, que é a Tua palavra, que eu nem ninguém é digno de proferir ou sequer ensinar, mas o Senhor, pela Tua grandeza em amor e misericórdia, levanta pessoas para poder ser o interlocutor da Tua revelação. Isso só revela o tamanho do Teu poder, usando pessoas tão frágeis, tão débeis,
para mostrar algo tão grandioso, santo e eterno. Que isso mais uma vez se manifeste nessa manhã, que seja notável a condução do teu Espírito Santo, que seja o Senhor a falar e não o homem, e que todos saiam daqui impactados e renovados na tua presença e com a força da tua palavra, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Eu tive que selecionar o que eu ia falar, porque a minha mente ficou muito acelerada. Então, só enquadrando você, quando Paulo está escrevendo para Filipos, para quem não sabe, foi a primeira igreja da Europa, primeira igreja. Se você for ler Atos, você vê que Paulo tinha a intenção de ir para a Ásia Menor, que é a atual Turquia, e Deus o resiste, e dá uma visão para Paulo, para ele passar a Macedônia. Ele dá uma visão de um homem, do macedônio, que convida ele a passar a Macedônia. E ele, ao passar a Macedônia, ele encontra um grupo improvável de mulheres. Se alguém quer fundar alguma coisa, naquela época, não ia procurar um grupo de mulheres, ia procurar um grupo de homens influentes ou poderosos. Certo ou errado? Certo ou errado? Porque a mulher não tinha peso, não tinha voz. Havia um preconceito enorme. E ele encontra um grupo de mulheres, Lídia encabeçando esse grupo, que era empresária, vendia tecido, púrpura, e era de origem da Ásia, de Tiatira. E ele começa a pregar o evangelho, elas são batizadas. Eu estive ano passado em Filipos, nós fomos no rio, que Paulo encontrou Lídia e as mulheres, e que batizou Lídia e essas pessoas. Nós tivemos esse privilégio de estar em Filipos no ano passado. Foi emocionante estar lá. Foi muito bom ver a prisão que ruiu quando eles adoraram. Está lá até hoje, certificado pela Unesco. Comprovadamente é o lugar original que Paulo e Silas estiveram presos. Está lá, para quem quiser ir lá visitar. Selo da Unesco, porque foram estudar aquele local de prisão. Passou a ter reuniões de oração até 100 anos depois. Então ficou provado, porque aquele evento foi de tão forte, impactante na cidade, que as pessoas passaram a vir na prisão para fazer orações. A Unesco pesquisou e selou: patrimônio mundial, prisão do apóstolo Paulo. Você pode aplaudir ao Senhor? A prisão que ruiu, que está na Bíblia. É só pesquisar, então foi poderoso. E você vê no capítulo 4 uma influência de Lídia, que era uma mulher. Porque Paulo começa a carta para sanar algumas preocupações. É uma carta de refrigério. Uma pessoa que está presa tem condições de enviar refrigério para alguém? Ele quer receber refrigério. Mas a carta dele transmite refrigério. Tem 4 propósitos plenos a carta. Primeiro, agradecer as ofertas, porque Filipos passou a ser uma base logística e missionária para toda a Europa, e financeira, era quase a única igreja rica e que sustentava o ministério do apóstolo Paulo, era a de Filipos, próspera, que nasceu só com estrangeiro, nasceu com uma asiática, Lídia, nasceu com uma escrava grega. Lembra a escrava que estava endemoniada, adivinhando por dinheiro, né? Inclusive ele foi preso por isso. Vários dias ele passava e a escrava adivinhava: esse é um servo do Senhor. Até que um dia ele se farta, expulsa o demônio da escrava grega, e ele é preso porque tirou o recurso, tirou o negócio daqueles homens. Aquela mulher se converteu. Ela perdeu a utilidade para o mundo, mas ganhou para a igreja. Eu quero ouvir um amém. Entenda isso. Você pode perder o seu valor para o mundo, mas você vai sempre ganhar valor na mão do Senhor, para a igreja. Aqui você tem lugar. Aqui Deus tem um propósito na sua vida. O mundo fala que você já não serve, mas aqui você vai ter um encaixe perfeito para Deus glorificar o nome dele através da sua vida, em nome de Jesus. Você recebe isso aí? Então dê um aplauso bem forte ao Senhor. E aí, uma grega, asiática, grega. Aí depois tem o quê? Um romano. Porque o cara que chicoteou, que lenhou lá, ele converteu, ele ia se matar. Ele fala: para, não se mata, porque ninguém fugiu.
Depois você confere tudo na Bíblia, estou falando só de cabeça. Para não se mata porque ninguém fugiu. Fala que ele se converteu, chamou toda a sua casa romanos, e esse foi o núcleo que nasceu a igreja, estrangeira, improvável. Repara, 2 mulheres, asiática e grega, e um homem e família romana. Essa igreja foi a mais poderosa, a mais influente do reino. E Paulo segue a sua viagem, e a igreja fica. Quando Paulo envia a carta, ele tem 4 propósitos, que é ser grato pelas finanças, dizer para Filipos que Epafrodito não falhou, ele adoeceu, mas ele não falhou, ele está sendo enviado de volta com honras, ele está querendo exaltar o ministério de Epafrodito. Ele está dizendo para a igreja: atenção, o que vocês estão achando que é derrota é a maior vitória da igreja, porque eu aqui dentro estou fazendo muito mais, entrando em Roma, do que eu faria do lado de fora. Ele está mudando a perspectiva e leitura da igreja, dizendo: não conte isso como derrota. Essa pode ser a nossa maior vitória, porque aqui dentro eu estou alcançando lugares que eu não alcançaria lá fora. Ele está mandando um refrescar, dizendo: amplie a sua visão, Deus está no comando. Quem pode dizer amém? Não pense que a sua derrota, ela é derrota, ela pode ser o lançamento para algo grandioso e vitorioso na sua vida. Sempre que eu olho para trás, eu vejo muita derrota na minha vida, porque eu errei demais, eu perdi muita guerra, mas toda a guerra que eu perdi foi o pivô de um novo processo, nova vitória. É impressionante. Cada ameaça, cada problema, cada escassez foi a semente de um processo grandioso que depois eu me regozijei. Porque é assim que Deus trabalha. Se você está aqui hoje triste, porque alguma coisa está mais ou menos errada na sua vida, ou um golpe aconteceu, entenda, igual Paulo falou: o meu Deus vos dará grandeza, o meu Deus vos fará sobrar, abençoar em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? E aí, o 4º propósito é exortar contra os judaizantes, porque sempre quando alguém cresce, encosta um monte de teórico. É assim que funciona. Quando você está sozinho, ninguém te quer. Quando você ganha uma notoriedade, já vem um monte de conselheiro. Aí começou a crescer a igreja. O que aconteceu? Chegaram os judaizantes, que Paulo chamava de cães. Não escutai esses cães que tentam distorcer a teologia que nós iniciamos, que é do evangelho, do amor, do sacrifício, da ressurreição, da salvação em Cristo Jesus. Então, 4 pontos que ele faz quando ele idealiza enviar uma carta para a igreja que nasceu lá atrás, que já está grande, porque repara que está tão grande que ele não menciona os patriarcas, que seria Lídia, a grega e o romano, mas ele fala: aos bispos e diáconos de Filipos. Ou seja, é provável que essas pessoas estão hoje naquele lugar em cadeiras de bispos e diáconos, porque cresceu muito. Aí você vê a influência de Lídia aqui no capítulo 4, porque quando Paulo sauda o povo no capítulo 4, ele menciona 2 mulheres, que nunca foi falada na Bíblia, que é Evódia e Sintique, 2 mulheres fortes, e que o texto sugere que havia uma discussão, uma briga entre as 2, porque mulher forte briga, não é? Não sei se você, mas eu casei com uma mulher forte, ela briga comigo o dia inteirinho. A minha mulher briga comigo o dia inteiro, até quando eu estou certo, mas eu certo, estou errado, então eu aceito. Mulher forte, ela tem posição, e homem inteligente escuta uma mulher forte. Posso ouvir um amém? Homem inteligente escuta uma mulher forte. Homem inteligente sabe argumentar com uma mulher forte, tem paciência. Então eu posso não concordar com tudo que ela fala, mas eu escuto e argumento, né?
Então isso é importante. E a igreja sempre teve espaço para mulheres fortes. Quero ouvir um amém das mulheres aí. Então eu pego no pé das minhas discípulas, para elas pregarem, para elas falarem, para pregar na célula. Não é só o homem não, porque a mulher tem uma graça que o homem não tem. Sim ou não? Tem graça que o homem não tem, tem uma didática que o homem não tem. Os dons que a mulher tem é fantástico e é importante no ministério. Porém, é preciso sempre pesos e contrapesos. É onde vem o oposto. Porque se der muita liberdade, você perde o foco. Só quer purpurina e confete. Tudo tem que ter peso e contrapeso. E aqui você vê Paulo trazendo o contrapeso do excesso de opinião, entenda aqui, das mulheres que nasceram possivelmente por influência de Lídia. Repara a força de Lídia. Paulo, a gente conhece Paulo, a sua história e a tenacidade que ele tem para falar, sim ou não? Ele era capaz de ser apedrejado, de ser esmurrado, de ser morto. Aí você vê um texto que Paulo é constrangido por Lídia a dormir na sua casa. Uma pessoa com a força tamanha para constranger o apóstolo Paulo para dormir onde não queria, tinha que ser forte em persuasão e propósito, sim ou não? Aí você vê aqui essa força sendo revelada com essas duas mulheres vivendo aqui um problema, né? Então, a primeira lição que eu quero te dar aqui hoje, para simplificar, porque eu tenho muito insight aqui na minha cabeça, é que o seu sim de hoje pode ser a estrutura do amanhã. Quero ouvir um amém. O seu sim de hoje pode ser a estrutura que vai te salvar e salvar outras pessoas amanhã. Você vê aqui essa evidência que o sim de Lídia, da escrava e do carcereiro romano foi a base logística que Deus queria para manter o início da igreja. O sim de pessoas simples. Lídia na função financeira, de estrutural, para dar base para a igreja. A escrava dando voluntariedade, o povo. Igreja nenhuma vive sem povo, sem voluntários. É preciso voluntários, pessoas que se envolvem. A escrava simboliza que isso, as pessoas tendo espaço, não importando o histórico, não importando se estava endemoniada, se tinha problema ou não, se era adúltera ou não, não importa o que Deus fez com elas, o que Deus ministrou ao encontrar a vida delas. E essas pessoas que vão chegando, elas podem e devem ter um papel, elas são voluntários. E depois temos o terceiro figura de uma igreja que é um ponto logístico, que é uma igreja que tem acesso a lugares de poder, que era o que tinha o carcereiro. Ele era romano, a autoridade, e tinha acessos ao governo. E reparem que no final do capítulo 4 fala o seguinte: saudai aqueles da casa de César. Daqui a pouquinho eu volto a esse ponto. Da casa de César. Olha a influência que tinha a igreja, entrando pelos corredores do governo. Então, Deus sabia da dimensão de Paulo, por isso ele resistiu. Não vai para Turquia agora, não vai para a Ásia agora, porque o que eu quero construir para você começa por aqui. Eu tenho um povo lá em Filipos, que é a base missionária que eu preciso formar para catapultar a igreja que eu quero montar na Europa e na Ásia. Então, o seu sim de hoje pode ser a estrutura do amanhã. Você vê que aquela passagem onde Eliseu, lembra que Eliseu passava sempre por um local e tinha uma mulher estéril? Lembra da passagem? Quem lembra da passagem? Tinha uma mulher estéril que sempre via Eliseu passar e voltar, e ela quis construir um quartinho, para ele poder ter um ponto de paragem para descansar e continuar o seu ministério. E ela pegou, chamou o profeta. Isso foi tão forte,
gerou um incômodo tão grande no profeta, e perguntou: o que você quer? O que te falta? E ela não respondeu. Até que veio o assunto que ela não tinha um filho, queria muito ter um filho. E ele profetiza que ela teria um filho, e ela não acredita. Ele fala: daqui 9 meses você vai estar segurando nos seus braços um filho. E ela, de fato, tem esse filho, a criança cresce, mas olha só que ironia, a criança, ela morre depois de um tempo. Morre. Olha a minha frase antes: o seu sim de hoje pode ser a sua estrutura do amanhã. Aí ele manda um recado e fala: coloca o seu filho sobre a cama que você mandou fazer para mim, o quarto que você fez para mim. A estrutura que ela criou para o profeta, o sim dela lá atrás, passou a ser o palco da cura do filho do amanhã. Então, aquilo que ela fez para abençoar o profeta, passou a ser o pano de fundo para que ela colocasse o filho naquela cama, ele viesse e ele orasse pelo menino e ele voltasse a viver. Ela nunca fez aquele quarto pensando: um dia eu vou precisar de um milagre e esse quarto vai ser útil. Não, ela fez porque ela queria falar sim para o reino, sim para o avanço do evangelho. Você pode dizer amém? Sempre fique disposto para dizer sim para o avanço do evangelho. Quando a proposta profética chegar diante de você, não hesite, diga sim, porque esse seu sim de hoje pode se tornar numa estrutura poderosa, que vai servir você mesmo, os seus filhos, a sua casa no amanhã. Quem crê diz amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. O seu sim pode ser a estrutura do amanhã. E o sim daquelas poucas pessoas veio ser uma linda estrutura que passou a sustentar as viagens do apóstolo Paulo a nível financeiro, inclusive. No capítulo 2, no verso 2 e 3, você vê Paulo tratando o conflito entre Evódia e Sintique. Vamos ler juntos lá, versos 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Repara que os pronomes as ajude, demonstra que elas são mulheres, as ajude. E os nomes em grego são nomes usados para mulheres naquela época, tá? E você vê que ele mostra que a solução, ele não vai para o tema. Eu quero muita sua atenção aqui, porque nós vivemos isso todos os dias no nosso dia a dia, no nosso trabalho, casamento e relação na igreja. Paulo, ele não entra no tema: por que vocês estão brigando? Qual que é a ideia de uma e qual que é a ideia da outra? Havia um conflito de pensamentos. Ele não entra nesse mérito. Ele fala aqui que sintam o mesmo no Senhor, ou seja, que você ajuste o propósito. Fala comigo assim: propósito, unidade, uniformidade. De novo, propósito, unidade, uniformidade. As nossas brigas da vida, a sua briga com o seu marido, com a sua esposa, com o seu colega de trabalho, com os seus colegas, eu quero que o staff ouça bem isso aqui hoje, todos que trabalham na igreja. Nossas brigas no dia a dia estão na comparação da uniformidade. Nós queremos que o outro faça da mesma forma que eu faço, que seja da mesma forma que eu sou. As brigas nascem aqui, em forçar uniformidade. Só que eu tenho que forçar o quê? É a unidade. O que é unidade? É propósito.
É propósito. Por exemplo, um culto é muito importante. É muito bom ter luzes, muito bom ter projeção. Mas se o propósito é só estético, eu estou buscando uniformidade. E não a unidade de levar a igreja a adorar. Entende? Então todo o staff, se tiver em mente, não, eu tenho que ajudar a igreja a adorar. A igreja a ler a letra e cantar. Eu tenho que fazer um curso para ler a letra, que tem algumas músicas que eu não estou conseguindo mais cantar. Porque eu não estou conseguindo acompanhar. Está lindo o ecrã, tá? Os desenhos estão maravilhosos aqui atrás. Mas está cumprindo o propósito da igreja adorar? Não sei. Eu, às vezes, se eu não conhecer a letra, eu não canto. Só um exemplo. Então, se tivermos todos em sintonia, não, o propósito não é estética, é a adoração, é a mensagem chegar com eficácia na igreja. Então, se eu bato no ponto de unidade, a uniformidade ela é relativa. Olha para cá, não conversem não, estou dando exemplo, há vários exemplos que eu posso dar aqui. Algo prático que vocês conseguem entender, que é do dia a dia. Então, uniformidade é importante se está debaixo da unidade. Só que a unidade, ela precede o quê? O propósito. O propósito precede a unidade. Ser unido sem propósito é vão. Jesus diz, abre lá comigo, você vai ver lá, Mateus 12, 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Se eu falo para alguém assim, ajunta por favor, e não mostro o que tem que ser ajuntado, ela vai só ouvir e ficar parada. Vai dizer, ajuntar o quê? Eu digo, ajunta por favor. O quê? Se eu não disser o que tem que ser ajuntado, não há ação, não há unidade, não há movimento. Tem pessoas querendo juntar o que não sabe o que tem que ser posto junto. Quando Cristo fala sobre isso, fala sobre propósito. Quem não está no mesmo propósito que eu estou, não é capaz de trabalhar junto comigo. Eu tenho que entender claramente o propósito da igreja, o propósito do evangelho, o propósito da cruz. Se eu não entendo o propósito para o qual eu represento, o meu ajuntamento é vão. Estão entendendo? Isso é muito importante. Vir na igreja sem entender o propósito é apenas religiosidade. É um ajuntamento sem sentido, sem propósito, sem ação relevante na face da terra. E aqui eu aprendo isso, eu aprendo que Paulo, ele trata o problema tratando a unidade. Quantos casamentos falham aqui? Que o marido quer cobrar uniformidade da esposa, a esposa quer cobrar uniformidade do marido, mas não param para ajustar a unidade e o propósito. Fazem o contrário, olha, faça como eu quero que você faça. Mas não se senta para dizer, olha, vamos realinhar. Para onde nós queremos ir como casal? Para onde queremos ir como casal? Como queremos criar os nossos filhos? O que vamos conquistar financeiramente? Para onde iremos ministerialmente, juntos? Se você ajusta a unidade, você ajusta a uniformidade. Estamos entendendo? Casamentos estão falindo porque estão forçando uniformidade. Querem copiar outros modelos. Nós somos mestres em copiar modelos que funcionam nos outros, mas as pessoas têm modelos segundo o que elas entendem. Tu copia o entendimento, não o modelo, porque o modelo vai nascer. Quem pode dizer amém? O modelo vai nascer. Então, propósito precede a unidade precede a uniformidade. Então, para de ficar cobrando só uniformidade. Aí ele fala aqui, interessante demais, ele fala aqui, peço também a ti, meu verdadeiro companheiro. Ele não fala quem é. Então, temos aqui duas suspeitas aqui. Uma, que esse fiel companheiro seria o próprio Epafrodito, que está portando a carta
levando para Filipe essa carta. Mas a outra linha teológica, que fala que esse fiel companheiro é um nome próprio, que quer dizer companheiro de jugo, companheiro de espaço. Lembra que eu preguei sobre jugo? Que era uma canga, que Deus fala, tomai sobre vós o quê? O meu jugo, que é suave. Dizendo, há um lugar para você do meu lado. O jugo é aquela, quem não ouviu, vou repetir, é aquela coisa de madeira que fica sobre os ombros, sobre os lombos dos animais. Tem várias, eles vão sendo encaixados e passam a ser guiados para a direção da lavoura. Quando Cristo fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele fala, eu estou aqui dentro e tem um lugar para você do meu lado. Quem pode dizer amém? Eu estou aqui dentro, o meu jugo é suave, o meu jugo é leve, e eu separei um lugar para você do meu lado, aqui para esse jugo. E Paulo usa a mesma expressão, fiel companheiro, que é aquele que está comigo, está do meu lado no meu jugo, está do meu lado arando, do meu lado trabalhando a terra. E ele usa um terceiro para intervir. Olha para cá. Por que isso é muito importante? Porque por vezes nós não crescemos, porque não envolvemos um terceiro para ajudar a gente a pensar. Por isso é riquíssimo ter liderança, ter discipulador, ter pastor, porque é uma visão de fora que chega e te ajuda a pensar, ajuda a organizar a unidade, o propósito. Ele sai do tema da uniformidade e vem para o tema espiritual. Não existe crise no mundo, briga no mundo que não precede uma crise espiritual. Vou repetir. Não existe nenhuma briga no casamento, nenhuma briga no trabalho, nenhuma briga na igreja que não precedeu antes uma crise entre você e Deus. Porque para ter uma briga é porque eu deixei de crer em um versículo. Vou repetir. Para existir qualquer contenda de qualquer espécie na terra, é porque antes de brigar com alguém, eu briguei com a Bíblia. Como assim, pastor? Porque a Bíblia fala para se te der num lado, dê o outro lado para poder bater. Fala ou não fala? Sim ou não, igreja? Então peraí. Então eu antes de brigar com alguém, eu briguei com a Bíblia. Eu desisti de crer que Deus está certo, que Ele não está me humilhando. Quando Ele fala, dá a outra face. Agora eu arrochei feio, né? Arrochei pesado. Pastor, mas estou chateado, estou brigando. Não, então você brigou com a Bíblia antes. Por quê? Perdoai não apenas uma vez por dia, mas 70 vezes 7. Queridos, põe na sua cabeça isso. Qualquer contenda que você vive na vida, você contendeu antes com a Bíblia, com a sua fé e com a sua moral. O nosso mal hoje não é crise entre nós, é crise espiritual, é crise de fé. Está faltando crente. Não é crente, não é os que têm a roupinha bonitinha e que vem para a igreja, não. Crente é quem crê 100% na palavra de Deus. Quero ouvir um aleluia. Quero ouvir um aplauso ao Senhor. Crente é o que não negocia nenhuma unha do Evangelho. É o que não relativiza textos. É o que entende que a palavra é a inerrante, infalível palavra de Deus. É isso que define um crente. É o meu nível de fé e envolvimento com a palavra de Deus. Antes de você pensar em reclamar das suas brigas, pensa e queixe-se com você mesmo qual foi a briga que você arrumou com a Bíblia. A resposta é fácil. Um dia,
um casal jovem, quem me conhece sabe que eu sou muito paciente. Eu demoro a estourar. Quer dizer, já fui mais. Hoje já estouro com mais facilidade. Mas houve uma época que era muito difícil você me tirar do sério. Hoje é mais fácil. E veio um casal que eu já tinha acompanhado várias vezes. Várias vezes. E eles não queriam mudar. Era uma briga de quem estava certo na minha frente. Eu ficava só calado ouvindo eles bater boca. Você quer. Aquela coisa infantil. É ele, não, foi ela, foi ele. Pau. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel? É assistir isso tudo? Eu não podia falar, não tinha nenhuma pergunta, só tinha verdades e razões de quem estava brigando. Não tinha uma pergunta, pastor, o que você acha? Não tinha. Eles queriam que, quando a pessoa chega diante de você assim, brigando um com o outro, ele tem a esperança que você compre a briga dele. Então fica duas pessoas brigando um com o outro na sua frente para ver se você compra a briga de um do lado. Essa é a intenção do casal ou das pessoas que vêm até você com uma causa e fica brigando na sua frente. Se eles não chegam para perguntar e para ouvir, a intenção é te comprar com o argumento deles. Já peguei isso há muito tempo. Só que eu finjo de doido. Fico ouvindo. Mas eu sei que a intenção não é ouvir, não é me ouvir, é gastar o meu tempo com a esperança de que eu compre a briga dele. Só que vem os dois. Cada um quer a mesma coisa. Não quer conselho. Não quer ouvir ninguém. Eles querem achar um aliado para a causa deles. Aí veio esse casal. E brigava. Aí eu não vi a hora que eu falei para eles o seguinte: olha, procurem um terapeuta familiar, um psicólogo de famílias, porque eu sou pastor e eu só consigo aconselhar crente, porque o meu conselho vem da Bíblia. Se você quer alguma técnica, procura um profissional nessa área. Porque para eu ter sucesso como conselheiro, eu preciso e careço da fé de quem me ouve. Que ela tenha a mesma fé que eu tenho. Porque o meu conselho vem da Bíblia. Vem do amor até o fim, vem do perdão às vezes que for necessário, vem da persistência, vem da oração, vem que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais. Vem daí. Se eu dou esse conselho para quem não crê nisso, para quem relativiza isso, melhor procurar um psicólogo, um terapeuta de casais. Vai ser muito mais eficaz para você. Ficaram chateadíssimos, nunca mais apareceram para falar comigo. Entende isso, gente? Então, corrija a unidade, corrija o propósito. Não ande sem propósito na igreja, no casamento. Está trabalhando, você tem um emprego, abrace a causa do seu patrão. Aquela empresa tem um propósito, tem uma missão, ela tem um lugar para chegar. Abrace a causa. Ou então arrume outro emprego. Não consigo, então arrume outro emprego. Mas tudo que você quer viver com sucesso, abrace a causa, abrace o propósito. Você pode dizer amém? E por último, Filipenses 4, 22. Aquilo que parecia uma derrota passa a ser uma vitória. E fala: todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa de César. Isso saltou hoje aos meus olhos, porque a própria casa que queria matar Paulo, que era a casa de Nero veio a ser o responsável histórico pela decapitação de Paulo, lá na frente, na sua terceira prisão, bem lá na frente. Essa casa estava de joelhos ao Senhor, cada vez mais crescendo. Paulo fala no capítulo 2 que enquanto ele estava acorrentado com soldados, ele anunciava o evangelho para esses soldados, e muitos passavam a crer. Quantos centuriões se converteram no processo? Olha só que importante. Centurião é um capitão de 100. A influência dele é no mínimo para 100 pessoas, 100 soldados e a sua família. Então, quando um centurião se convertia,
ele arrastava a opinião de no mínimo 100 pessoas. Quantos centuriões você vê na Bíblia sendo mencionados? Cornélio, por exemplo. Então, cada centurião tem voz de influência para no mínimo 100 pessoas, sem contar sua família, sua casa. Então, o evangelho estava entrando, estava ganhando acesso. Então, o que nós às vezes chamamos de prisões, podem ser acessos de Deus. Pode ser Deus te usando para acessar ambientes, acessar corações, acessar vidas que só você pode acessar. Amém? Foram 3 coisas que eu destaquei. Tem muito mais outras coisas. Mas são 3 coisas que eu acho muito importante. E para finalizar, eu quero passar pelo versículo mais famoso do capítulo 4, que é: posso. Continua? Mais uma vez. É irônico isso, sabe por quê? Porque o fato de todo mundo saber de qual é esse versículo prova um erro de hermenêutica. Vou complicar antes de descomplicar. Que é isso, pastor, erro de hermenêutica? Repara, quem perpetuou um versículo só, sem falar do anterior, errou gravemente. Porque dá a entender de que eu posso tudo o que eu quiser, tudo a meu bel prazer, naquilo que me fortalece. Mas repara que tem o 14 antes, tem o 12 antes, que fala: sei passar falta, e sei também ter em abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em passar necessidade. Aí vem o versículo: posso todas essas coisas que referi lá atrás. Viu a diferença? Pude viver tudo isso que eu referi lá atrás, naquele que me fortalece. É muito diferente, e chama-se um erro hermenêutico. O que é hermenêutica, pastor? Para quem gosta de estudar, é uma matéria que protege a igreja de heresias. Ela ensina você a conversar com o texto, a perguntar para quem, por quê, quando. Você conversa com o texto e o texto te responde. Quando o texto te responde, você se protege para não falar heresia, para modular a linguagem para aquela época para a linguagem de hoje, sem perder o propósito. Isso chama-se hermenêutica. Quando alguém deixa perpetuar só um versículo ao nosso bel prazer, ele errou gravemente, de forma irresponsável, na hermenêutica, porque ele não perpetuou o que está atrás, que é: você pode passar dificuldade, mas também pode prosperar. Você pode passar falta, mas pode passar abundância. Você pode chorar, mas também pode sorrir. Você pode todas essas coisas, porque tem um Deus que te fortalece em todo e qualquer processo da sua vida, meu irmão. Pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Aí sim, eu entendo que não tem dificuldade. Não importa se são prisões ou se são palanques. Importa o Deus que me capacita em toda e qualquer situação. Que te dá ânimo, esperança. Que te dá a paz, como ele falou aqui atrás há pouco, a paz que excede, né? Lá o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Entenda que o que Paulo põe como guardião da mente, fala assim comigo, mente.
Fala assim, coração. São duas coisas que a Bíblia fala muitas vezes. De tudo que tiver que guardar, guarde o quê? O seu coração. Coração, no hebraico antigo, ele não é o coração do peito, é o coração pensamento. Então, quando Paulo fala, qual é o guardião da mente? Qual é o guardião da alma? Fala comigo assim, paz. A paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo conhece. É uma paz que ultrapassa a lógica. Porque é uma paz que ela nasce da fé. Nasce da relação com Deus. Nasce do tempo que eu gasto com a palavra. Nasce da minha experiência espiritual com o Senhor. Não se guarda a mente, o coração só intelectualmente. Se guarda com paz. Quero ouvir um amém. E a paz nasce na fé. A paz nasce na vida com Deus. A paz nasce na santidade. A paz nasce no conhecimento. A paz, ela é um reflexo da fé. O justo viverá pela fé. Essa fé nasce, traz essa paz. E eu paro para olhar para trás, situações que eu passei terríveis, e parece que as vezes que eu tive mais paz na minha vida foram as vezes que eu pior estava na minha vida. Às vezes que eu me sinto melhor é que eu tenho menos paz, tenho mais ansiedade, tenho mais insegurança. Quando eu estava todo arrebentado, vinha uma paz que excede qualquer lógica e entendimento e tomava conta do meu interior. A ponto de eu me perguntar, o que uma pessoa faz nesse estado que eu experimentei lá no passado, quando não tem Deus? Porque se já era difícil para mim, tendo Deus, imagina alguém sentir o que eu senti, viver o que eu vivi, várias vezes, em várias situações, sem ter Deus. Aí você fala, bati no fundo do poço, e de repente começa a nascer uma paz. Pensamentos que não têm sentido, vêm na sua cabeça. E começa a mostrar que você pode ser diferente, que a sua história pode mudar, que você ainda pode ser grande, que Deus ainda tem um plano na sua vida, e vai crescendo na sua cabeça essa paz. Você olha em volta, está tudo errado, acabou o dinheiro, acabou a alegria, só tem lágrimas no rosto, mas o pensamento não sai da cabeça, e vem um, e vem outro, e vem outro, e vem outro, e a paz que excede toda a lógica, toda a circunstância, ela é mais forte dentro de você, e ela passa a ser maior do que a situação que está do lado de fora. Então o guardião da mente, o guardião do coração, chama-se paz, e a paz, ela nasce com a fé, nasce com a relação com o Altíssimo. Semana passada eu tive uma situação, uma pessoa viveu algo muito chato, frustrante mesmo, que dá para entristecer bastante. Teve um acidente de carro novinho, comprado, financiado, um choque em cadeia. Ele tinha pegado o carro em um dia, e no dia seguinte, ele arrebentou com o carro. 4 carros bateram. E eu preocupado com a saúde dele, ele me ligou trêmulo, em choque, estava lá no local ainda. E a frase que ele usou me explicou o porquê que ele estava tão abalado. Ele falou assim, ele explicou a situação, falou assim, a minha vida acabou. Eu falei, o quê? Ele está vivo? Falando comigo? Um jovem, às vezes, tem isso. Ele coloca a vida dele no sucesso de ter um carro, no sucesso financeiro, no sucesso de uma posição. Quando ele vê aquilo ruir, ele fala, a minha vida acabou. E muitos de nós, às vezes, podemos não ter verbalizado isso, mas já sentimos isso quando perdemos alguma coisa. É aí quando eu falo que vem a paz. Eu posso ter acabado com um carro, posso estar com uma dívida sem poder usufruir, mas eu tenho um Deus, eu tenho uma força, eu tenho uma situação, que um Deus soberano que pode me reerguer.
porque eu posso todas as coisas que me fortalecem. Eu posso ter um carro batido e posso ter um carro zero. Eu posso ter força para as duas coisas. O que importa é que a força de Deus vai sempre estar à minha disposição, em nome de Jesus. Sempre está à minha disposição. É isso que importa. Então entenda isso e aceite que as prisões podem ser acessos. Voltando, eu fui de viagem agora, tirar uns dias de descanso, e eu fiquei impressionado com a calamidade passando por Leiria, as árvores todas tombadas, meu Deus do céu, todas tombadas. E eu comecei a reparar um padrão, eu sou meio maluco, né? Eu fico vendo o que ninguém vê. Eu fiquei reparando as árvores que caíram e as árvores que não caíram, olha que loucura. Comecei a achar uma explicação mais interessante. Umas árvores caíram, outras fininhas não caíram, umas grossas, enormes. Ali na minha região tinha umas árvores centenárias que faz um túnel indo para Torres Vedras, mas é um cartão postal. 3 árvores, tronco enorme, as 3 quebraram. Mas o que acontece? Eu fiquei pensando, eu falei, aí veio assim na minha mente, as árvores que souberam ficar em pé no inverno e perderam as suas folhas, foram salvas, porque o que deu pressão no vento foi a folhagem. As árvores que estavam secas, que souberam que ficaram vivas depois do inverno, o vento passou. As que tinham muita folhagem, a raiz não sustentou. A natureza é perfeita. O inverno prepara as árvores para se manterem de pé no tempo de ventania, até chegar a primavera e ela poder florescer de novo. Por que o outono? Porque nós somos diferentes. Será que eu não preciso de um ventinho de vez em quando? Ou de um inverno para a minha folhagem cair e não ficar tão belo? Tão belo aos olhos dos outros, mas me protegendo para o vento do futuro? O problema do amanhã? Olha para cá. Entenda que por mais que você não entenda algumas coisas, o Deus que te ama está sob controle. Deixa Ele bater o ventinho, porque o vento fortalece a raiz. O vento fortalece a raiz. Não chora com o ventinho, não chora com a escassez, porque a escassez fez Paulo ficar humilde na abundância. E na abundância ele nunca mais temeu a escassez, porque ele conheceu o mesmo Deus no muito e o mesmo Deus no pouco. E entendeu que a riqueza dele era o Senhor e não o estado temporário que ele participou. Porque tanto foi temporário a escassez, como também foi temporária a abundância. Quero ouvir um amém. Pode dar um aplauso. As duas coisas foram temporárias. A vida é feita em ciclos. Se você não entender isso, você nunca vai ser feliz o tempo todo. Aí ele fala lá atrás, eu preciso acabar a palavra, né? Aí ele fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contente é a palavra grega autarques, que é governo. Ou seja, eu aprendi a me controlar, a me governar em toda e qualquer situação. Eu não me descontrolo, eu não fico histérico quando eu tenho um pouco, eu não fico histérico quando eu tenho muito. Aprendi a ter autocontrole em toda e qualquer situação. Então, igreja, estamos com o tema de refrigério. E você vê que nosso maior refrigério é ter o Senhor. Porque não importa a circunstância, importa o Deus que está comigo na circunstância, em nome de Jesus. Eu quero hoje orar com você, te convidar a ficar em pé onde você está. E tomar essa carta de Paulo a Filipenses como uma carta para nós. Assim como Paulo mandou uma carta para Filipos para dizer, calma, não é o fim, é o começo, é uma nova forma, é uma nova estratégia.
Assim Ele fala para nós também hoje. A sua dor, ela é temporária, ela pode ser só um treino para a sua raiz, pode ser só um tempo para a folhagem cair, para o vento que chegará bater e não te fazer tombar. Mas o tempo da primavera vai chegar o verão, vão chegar os frutos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Essa carta nos dá esse refrigério hoje. Eu quero que você entenda isso. E alinhe o seu propósito. Alinhe sua vida. Seja a bênção onde você está. Avalie as suas contendas. E descubra com qual versículo bíblico você contendou, como é que é? Você brigou antes de brigar com o próximo. Faça esse exercício e você vai ser muito abençoado. Ah, pastor, eu não consigo. Jejue, faça um treino. Ah, pastor, não me vejo dando a outra face. Se alguém me der um tapa na minha cara, ele vai levar um murro na fuça dele, eu não vou dar conta. Ele vai levar um de cheio no nariz dele. Faça um jejum, treine a sua carne para ouvir não. E você vai entender que é possível você chegar num estado de espírito capaz de dizer: carne, ele está perdendo, não é você. Quem agrediu, perdeu. Quem ofendeu, perdeu. Quem magoou, perdeu. Você está ganhando, está acumulando ouro no céu. Então treine a sua carne, faça jejum, ore mais ao Senhor. Treine a sua carne para não se vingar, para ser crente, para não contender com a palavra do Senhor. Toda contenda, toda briga tem na sua raiz um conflito espiritual. Eu falei antes com a Bíblia, eu falei antes com Deus, eu falei antes na minha fé. Eu quero te dar hoje a liberdade para você orar. Foi uma ministração diferente, reflexiva, mas eu sei que Deus falou com todos nós. Talvez com algumas pessoas para um lado, outras para o outro, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre o seu propósito. Ela é como uma lâmina, uma espada de 2 gumes, que divide até a medula, para cumprir o propósito que Deus determinou pela palavra. Eu te convido a ter a força de Paulo. Não a força para ter tudo o que você quer a seu bel prazer, mas a força de saber passar por tudo o que for necessário passar. E a força de entender que o mesmo Deus está comigo nos vales ou nas montanhas. Não importa se é um tempo de vale, deserto, ou se é um tempo de topo. Importa que se eu estou com Deus, eu estou sempre no topo. Então eu te convido a orar. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Fale o que vier à sua mente. Fale o que vier à sua mente. Entenda que uniformidade não é tudo. É preciso unidade. É preciso propósito. E o propósito da igreja é levar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. É levar vida eterna para aqueles que não estão vivos em Cristo Jesus. É ser boca profética. É ser luz aonde há trevas. É brilhar. É levar esperança. É levar amor. É levar a mensagem de um governo soberano e eterno que está em Deus, nosso Senhor. Deus, obrigado, Pai, por esse dia, pela palavra e por esse tempo de reflexão na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, pela riqueza que é a Bíblia, pelas cartas dos Teus filhos apóstolos, por Paulo, por Pedro, por Tiago, por João, por Lucas, por Mateus, por Marcos. Obrigado, Senhor, porque eles perpetuaram
o que puderam da tua mensagem. E hoje podemos ser edificados com essa revelação e aprender, Senhor, com um servo teu que, estando na prisão, foi refrigério para quem estava livre. Por vezes, Pai, a maior prisão não está em quatro paredes, mas está no nosso estado de espírito, na nossa mente. E por vezes, Pai, nós não enxergamos isso. E Paulo nos ensina, Pai, que ele era o mais livre estando na cadeia do que muitos que estavam lá do lado de fora. Que essa verdade venha a ser plena em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu ministro, Pai, no seu povo essa unção de revelação, de autoridade, Senhor, de fé, de prazer de estar na tua presença, de ter uma relação contigo, de não depender da aprovação ou opinião do outro, não entrar em contenda com a tua palavra, porque se eu não entro em contenda com a tua palavra, eu não entro em contenda com mais ninguém, Senhor. Nos dê, Senhor, santidade, nos dê a tua presença, nos dê o teu amor, nos dê a paz que excede todo entendimento, Senhor. Proteja a nossa mente e coração, em nome de Jesus, para que possamos brilhar, ser luz do mundo, ser sal da terra e levar assim a tua vontade por todo o planeta. Faça crescer esse ministério, faça crescer as células, faça surgir em nós, no nosso meio, lideranças fortes, intrépidas, cheias do teu espírito e do teu amor, para que possamos continuar a formar discípulos que permaneçam discipulando até a tua volta, Pai, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, cante essa canção. Aleluia. Cordeiro de Deus morreu por mim. Cante isso, mais ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Mais uma vez, do início. Quero ouvir a igreja adorando. Digno é o Senhor. Diga isso. Sobre o trono estás. Sobre o trono estás. Soberano Criador. Vou sempre te adorar. Eleva minhas mãos. Aleluia. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho, pela tua palavra, pela igreja do Senhor. Senhor, traga refrigério, traga ânimo, coragem, visão para prosseguir. Eu oro pelas famílias, pelos casamentos, pelas empresas, empresários, pelos empregos, pelos documentos que estão por sair. Senhor, pelas vidas que não foram ainda salvas. Nos use com poder, nos use com palavras de salvação para alcançar muitas pessoas em nome de Jesus, Pai. Cante isso, porque Ele vive. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a
3, porque Ele vive. Porque Ele vive, Aleluia. posso crer no amanhã, porque Ele vive. Diga, temor não há. Temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei que a minha vida Aonde sua vida? está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quem foi abençoado, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glorifique a Deus. Aleluia. Eu declaro na sua vida que você vai ter a entrega do apóstolo Paulo, a intimidade dele com Deus, vai ter comunhão com o Senhor, revelações do Espírito Santo de Deus, uma sede de palavra, de experiências com o Senhor que você nunca teve antes, em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida com poder, que o Espírito dele tome o seu ser, que tenha propósito na tua caminhada, na tua fala, no teu olhar, que você não ande por andar, mas ande debaixo de uma palavra profética, debaixo de um propósito, em nome de Jesus. Você é homem e mulher de Deus, chamados. Nós somos carvalhos de justiça, e Deus te chamou para brilhar aonde você colocar os seus pés, em nome de Jesus, amém? Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que as comunhões e as consolações do seu Santo Espírito seja com todos vocês, todos os teus dias, cumprindo o pleno propósito de Deus em sua vida, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte.